Você está no culto na Catedral da Fé, na sede da Assembleia de Deus Internacional, na cidade de Cayenne, na Guiana Francesa. Seja bem-vindo ao nosso culto, seja bem-vindo à celebração da ceia conosco. Ouça a palavra de Deus e por ela seja abençoado nesta manhã. Pastor Mateus Soares, pastor do Rio de Janeiro, é o pregador. Durante toda esta semana estamos vivendo a cruzada Jesus é a solução. Graças a Deus, ontem tivemos decisões para Jesus. Hoje, sexta-feira, tivemos decisões para Jesus. A única congregação que não tivemos decisões foi Cabaçu, mas tivemos uma palavra grande, animadora, fortalecedora e muito poderosa. E acreditamos que hoje à noite, no grande culto evangelístico, vamos ter aqui também almas salvas pelo poder do Senhor. Vamos então escutar a palavra de Deus com o pastor Mateus Soares. Permaneçam de pé para receber o homem de Deus. A Deus toda a glória. Nos cumprimento com a bendita paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus, digam aleluia. Eu estou muito feliz pelo privilégio de poder estar mais esse dia com os irmãos, para juntos nós louvarmos, adorarmos e engrandecermos ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo por tudo que Ele tem realizado nas nossas vidas. Deus continue abençoando esta obra, abençoe o seu pastor, o pastor Gilmar, todo esse ministério, toda a sua família, a vida de cada um dos irmãos possa ser abençoada por Deus de uma forma muito especial a cada dia. Quantos necessitam esta manhã ouvirem uma palavra da parte de Deus, digam amém. Amém. Vamos à carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Aleluia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, que localiza no capítulo 6, o versículo de número 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Se você tem alguém próximo a você que está sem Bíblia, se você puder, auxilie essa pessoa. Glória a Deus. Aleluia. Compartilhe com ele, com ela, a sua Bíblia, para que todos nós sejamos alcançados por esta palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Se os irmãos encontraram, como um sinal, se podem, digam amém. Amém. Está escrito assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecerdes firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E se você pode, diga amém.
Deus te abençoe, toma o seu assento por bondade. Aleluia. Se preferindo, podendo, deixando ainda a sua Bíblia aberta nesse texto para nós recebermos de Deus esta palavra nesta manhã. Queridos, quantos precisam de Deus ouvir a sua voz esta manhã, digam amém. Amém. Nós acabamos de ler um texto nesta manhã que é muito conhecido por todos nós. Eu creio que a grande maioria dos irmãos, se não todos, pelo menos por algumas vezes já se identificaram com essa passagem bíblica, que é uma parte da carta de Paulo à igreja que estava em Éfeso. Nesta carta, Paulo vai adverti-los acerca da guerra espiritual que nós enfrentamos e acerca das armaduras que Deus coloca à nossa disposição para podermos usar nesta guerra. O que vai chamar a minha atenção dentro desse texto da Bíblia é o sentimento que Paulo recebe de Deus quando vai escrever esta carta. É do conhecimento dos irmãos que uma grande parte do Novo Testamento é escrito por Paulo. Pelo menos 13 cartas são atribuídas a ele a origem dessas cartas que fazem parte do Novo Testamento. Todas as cartas que Paulo escreveu, sempre houve um sentimento especial dentro do coração de Paulo. Existiam cartas, por exemplo, como a carta dele para os romanos, para a igreja que servia ao Senhor na cidade de Roma, que ele escreve para pessoas que ele nem conhecia, a pessoas que ele nunca antes tinha tido o privilégio de cooperar com essas pessoas. Quando Paulo escreve a sua carta aos romanos, por exemplo, ele ainda não havia pregado o evangelho em Roma. O seu propósito era chegar à Espanha para pregar o evangelho, porque ninguém ainda havia chegado até a Espanha para pregar o evangelho. E como o caminho até a Espanha passava por Roma, passava pela Itália, e quando ele escreve esta carta aos romanos, ele escreve manifestando o seu prazer, o seu desejo de conhecê-los, e também pedindo que a igreja em Roma contribuísse financeiramente com o ministério dele, para que ele pudesse chegar até a Espanha, para ali pregar o evangelho. A carta aos romanos é uma carta para uma igreja que Paulo não conhecia, e Paulo vai pedir que aquela igreja cooperasse com ele. E o principal argumento desse pedido de cooperação é que ele diz: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então ele estava pedindo que a igreja de Roma o enviasse, para que ele pudesse pregar o evangelho até a Espanha e em outros lugares que o evangelho ainda não havia sido pregado. Existem outras cartas de Paulo, como por exemplo as cartas dele para a igreja que estava em Corinto, que eram pessoas que ele já conhecia, que ele já havia tido o privilégio de cooperar com aquela igreja. E é devido a isso que ele menciona, por exemplo, alguns problemas pessoais da igreja de Corinto, principalmente na primeira carta que ele escreve a esta igreja, porque eram pessoas que ele já conhecia, pessoas que ele já havia desenvolvido o seu ministério ao alcance daquelas pessoas durante um período de tempo. Mas o que vai me chamar a atenção, dentre todas as cartas que Paulo vai escrever, é que a carta de Paulo à igreja que estava em Éfeso, ela tem um sentimento especial. Quando Paulo vai escrever esta carta para a igreja em Éfeso, havia um sentimento especial dentro do coração do próprio Paulo. Por quê? Porque Paulo não havia apenas conhecido esta igreja. Paulo não apenas conhecia as pessoas que faziam parte desta igreja, mas Paulo havia sido o fundador da igreja em Éfeso. A igreja que servia ao Senhor na cidade de Éfeso, ela era um fruto ministerial do ministério de Paulo. Aproximadamente no ano 52 da era cristã, Paulo passou por Éfeso em sua segunda viagem missionária. Aproximadamente 3 anos depois, ele retorna em sua terceira viagem missionária, e ele fica por um período de 3 anos na cidade de Éfeso,
pregando diariamente, expondo o evangelho às pessoas, falando às pessoas sobre Cristo, sobre o Senhor, sobre o poder de Cristo que perdoa pecados, sobre a condição pecaminosa da humanidade, e que somente em Cristo existe esperança para esta humanidade. E ao ponto que Paulo ia pregando o evangelho aos moradores de Éfeso, as pessoas iam aceitando a Jesus, as pessoas iam abandonando as práticas erradas que elas praticavam, ao ponto que uma igreja começou a se formar na cidade de Éfeso. Então, quando Paulo vai escrever esta carta, ele está escrevendo para pessoas que ele conhecia. Ele estava escrevendo para uma igreja que ele próprio havia sido instrumento de Deus para que essa igreja fosse fundada. Então ele sabia muito bem sobre a realidade espiritual que esta igreja enfrentava nessa cidade. É por isso que, debaixo dessa consciência ministerial de Paulo, ele vai mencionar alguns conselhos pessoais dele para a igreja em Éfeso. E dentre esses conselhos, um dos que mais me chamam a atenção é essa sequência de conselhos que Paulo vai dar a partir do capítulo de número 6 e no versículo de número 10. A Bíblia vai nos dizer, e Paulo escrevendo aqui a partir do versículo 10, que Paulo vai deixar um conselho para esta igreja. Paulo vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo vai dizer: revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para que vocês possam estar preparados. Se um dia mau chegar, vocês vão estar preparados para não ser abalados, para não ser prejudicados, porque através do revestimento espiritual sobre a vida de vocês, vocês vão permanecer firmes, vocês vão permanecer inabaláveis, e a bênção do Senhor permanecerá sobre a vida de vocês. O que me chama a atenção nesta carta e nessa parte da carta é que Paulo vai aqui dar pelo menos duas verdades para esta igreja. Paulo vai apresentar aqui pelo menos duas verdades espirituais. Quantas verdades eu falei? Duas. A primeira verdade que Paulo vai deixar bem claro nesse texto é que nós temos que ter o cuidado de lutarmos a guerra certa. Se você pode, repita comigo: eu preciso. Diga mais forte: eu preciso ter o cuidado de lutar a guerra certa. Paulo está dizendo: a nossa verdadeira guerra, ela não é nem contra a carne nem contra a sangue, ela é contra principados, contra potestades, contra forças espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. O que Paulo está falando é o seguinte: a primeira verdade que nós precisamos entender na nossa vida cristã é que nós precisamos lutar a guerra certa. E que guerra é essa? É uma guerra espiritual. Não é contra a carne nem contra a sangue, porque o nosso problema não é contra pessoas, o nosso problema não é contra a gente, a nossa guerra não é contra pessoas, a nossa guerra é contra principados e potestades demoníacos que lutam diariamente contra as nossas vidas para tentar comprometer a bênção de Deus sobre a nossa trajetória. Nós precisamos entender isso aqui na nossa vida cristã. Os nossos verdadeiros inimigos não são humanos, são espirituais. Às vezes a gente pensa que a gente está tendo problema contra pessoas, mas na verdade são demônios que lutam 24 horas por dia para tentar tirarmos do centro da vontade de Deus. Os nossos inimigos não são visíveis, mas eles são reais. Os agentes podem até ser humanos, mas a verdadeira razão, o verdadeiro centro da guerra é espiritual. E nós só conseguimos ter vitória em nossa vida se nós entendermos esta primeira verdade: qual é a verdadeira guerra que nós precisamos e que nós temos que lutar. A gente pode se identificar muito bem com esta verdade bíblica na história de Davi. A Bíblia nos diz que o seu pai chegou para ele e disse: Davi, vá ao campo de batalha, porque você precisa levar comida para os seus irmãos. Quando ele chega no campo de batalha, ele entende que na verdade Deus não queria apenas que ele entregasse comida aos seus irmãos, mas o verdadeiro propósito de Deus é que ele fosse usado por Deus naquele dia para enfrentar a Golias.
Na verdade, a sua guerra era contra Golias. O seu verdadeiro inimigo era Golias. Só que nisso seu irmão Eliabe chega perante ele e diz: Davi, o que é que você está fazendo aqui? Você deixou as poucas ovelhas que você tem para cuidar no campo? E ele começou a afrontar, a menosprezar, a desprezar a Davi. Só que Davi teve uma sabedoria espiritual extraordinária, porque ele entendia qual era a verdadeira guerra que ele tinha que lutar. Ele não quis discutir com seu irmão Eliabe, ele não quis ter problema com seu irmão Eliabe, porque quando você entende a verdadeira guerra que você está lutando, pode ser até que alguém lance uma afronta contra você, mas você não devolve ela, porque você sabe que a sua guerra não é contra o irmão da igreja, não é contra o parente, não é contra o amigo, não é contra o vizinho, não é contra alguém do seu setor de trabalho. A sua verdadeira guerra é contra as forças espirituais da maldade. Nós não temos que brigar com Eliabe. O nosso inimigo é Golias, e é contra ele que nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A primeira guerra, a primeira verdade que nós precisamos entender é esta: qual é a verdadeira guerra que nós temos que lutar? Não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades e forças espirituais da maldade. Depois que Paulo vai apresentar esta verdade a esta igreja, ele vai apresentar uma segunda verdade espiritual. Ele diz: se essa guerra é espiritual, se nós temos que lutar a guerra certa, então nós temos também que ter o cuidado de usarmos as armas certas. E ele diz: revesti-vos das armaduras de Deus, para que vocês possam estar firmes, permanecerdes firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo disse à igreja em Corinto, na segunda carta dele, capítulo 10, versículo 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Sabe o que ele estava falando? Nós temos que lutar a verdadeira guerra, mas nós também precisamos usar as verdadeiras armas, que são as armas espirituais. Nossas guerras nós vencemos é com oração, é com jejum, é com busca de Deus, é com santificação, é com adoração, é usando as armas espirituais. Aí Deus entra com providência em nossas vidas e entrega a cada um de nós a vitória na hora exata, no momento certo. Paulo estava falando aqui sobre algo que ele havia vivenciado na sua própria pele. Quando ele diz que nós temos que lutar a guerra certa e usarmos as armas certas, ele não estava falando sobre uma experiência que outra pessoa havia vivido. Ele mesmo havia vivido isso na sua própria pele. Quando a gente lê Atos capítulo de número 16, nós vemos que Paulo foi direcionado para pregar o evangelho na região da Macedônia, mais precisamente na cidade de Filipos. E havia uma mulher naquela região que ela era dominada por espíritos malignos da área da adivinhação. As pessoas chegavam até ela e ela adivinhava coisas sobre a vida das pessoas, e ao ponto que ela adivinhava, as pessoas pagavam, mas esse dinheiro não ia para ela, ia para o que a Bíblia chama de os senhores desta mulher, que eram homens que lucravam com as adivinhações dela. Então ela era escrava duas vezes: primeira pelos demônios, e segundo por pessoas que lucravam através do sofrimento e da escravidão espiritual dela. E Paulo, entendendo esse cenário e essa situação, ele passava por essa mulher juntamente com Silas, e todas as vezes que eles passavam, essa mulher dizia: eis que esses que passam por nós são verdadeiros homens de Deus. Eis que esses que passam por nós são verdadeiros homens de Deus. Ela não estava falando nenhuma mentira, ela estava falando uma grande verdade. Mas Paulo tinha discernimento espiritual, e Paulo sabia que nem toda palavra positiva que vem é para o nosso crescimento. Paulo sabia que nem todo elogio vem para nos fazer bem. Paulo sabia que existem palavras que na verdade vêm para tentar nos distrair acerca da verdadeira guerra que Deus quer que nós venhamos enfrentar. Então, daqueles dias, Paulo e Silas passando por ela, aquela mulher mais uma vez disse: eis que esses que passam por nós são verdadeiros homens de Deus. E a Bíblia nos diz que Paulo chegou até ela, expulsou os demônios que estavam na vida daquela mulher, e na mesma hora aquela mulher ficou liberta. Só que os senhores daquela
mulher, os governantes da cidade, tomaram a Paulo e Silas e levaram eles para a praça pública, açoitaram neles, bateram neles, fizeram toda sorte de mal contra eles na praça pública, e depois que bateram neles publicamente, levaram eles para o cárcere interior da cidade, da prisão, sem que eles houvessem cometido um crime sequer, e sem que eles tivessem pelo menos direito a alguma resposta. Eles não haviam cometido nenhum crime para serem presos, eles não haviam feito nenhum mal a ninguém para serem presos. Paulo sabia que aquela guerra não era uma guerra física, Paulo sabia que aquela guerra era uma guerra espiritual. A Bíblia nos diz que quando ele estava preso, diante desta consciência, ele decidiu lutar a guerra certa. Ele não quis arranjar problema com ninguém, nem discutir com ninguém, mas ele entendeu a verdadeira guerra que ele estava lutando. Primeiro, ele entendeu a verdadeira guerra. Em segundo lugar, a Bíblia nos diz que ele começou a usar as armas certas. Eles começaram a usar duas armas espirituais. A primeira arma, a arma do louvor, e a segunda arma, a arma da oração. A Bíblia diz que quando eles oravam e cantavam hinos a Deus, Deus enviou um terremoto sobre a prisão onde eles estavam. Na mesma hora as portas do cárcere se abriram e eles foram colocados em liberdade. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você entende a guerra certa e que você usa as armas certas, Deus entra com providência na sua vida para gerar a vitória na sua trajetória. Levante suas mãos aos céus. Eu quero profetizar esta palavra de Deus sobre a sua vida nesta manhã. Entenda a verdadeira guerra que você está lutando. O teu problema não é contra pessoas, nem contra parente, nem contra amigo, nem contra ninguém da igreja ou do trabalho. Existem demônios querendo te parar, existem demônios querendo manchar as suas vestes espirituais, mas Deus me traz aqui nesta manhã para te dizer: você vai lutar a guerra certa, e você vai usar as armas certas, você vai buscar o Senhor, revestir-se em Deus, através da oração, do jejum, da palavra, da adoração, da fé. Você verá que Deus vai entrar com providência, vai quebrar essas cadeias, vai quebrar esses grilhões, e lutando a guerra certa, com as armas certas, Deus entrará com providência, e o nome dele será glorificado sobre a sua vida. Se você entende isto, glorifica o Senhor esta manhã. Diga para essa pessoa do seu lado: lute a guerra certa e use as armas certas. Não diga de novo: lute a guerra certa e use as armas certas. Diga para ele: nós somos irmãos em Cristo. Diga: nós vamos para o mesmo céu. Diga: o diabo não vai nos colocar um contra o outro, porque a nossa guerra não é entre nós. A nossa guerra é contra as forças espirituais da maldade. Aleluia! Primeiro, entendam a verdadeira guerra que vocês precisam lutar. Segundo, use as armas certas para esta guerra. Debaixo desta orientação espiritual para esta igreja, aí Paulo vai compartilhar uma verdade com eles. Olha o que Paulo vai dizer, versículo de número 13. Olha o que a Bíblia diz: portanto, tomai toda. Se você pode, repita comigo: toda. Diga mais uma vez: toda. Se Paulo tivesse dito, portanto, tomai as armaduras de Deus, ou se revestivos das armaduras de Deus, nós iríamos entender o que ele estava falando, sim ou não? Sim. Mas ele faz questão de colocar essa expressão: toda. Isso aqui não está aqui por um acaso. Paulo tinha uma consciência sobre o que era uma guerra. Paulo sempre viu a igreja de Cristo como um exército. E Paulo sempre viu cada cristão como um
soldado desse exército. Eu vou repetir isso aqui. Paulo sempre viu a igreja de Cristo como um exército, e cada cristão desta igreja como um soldado desse exército. A prova disso é que quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele faz um convite a Timóteo. Ele diz: Timóteo, sofre pois comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Porque aquele que milita como soldado de Cristo não pode se embaraçar com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Paulo sempre viu cada cristão como um soldado. É debaixo desta consciência que ele vai dizer: portanto, revesti-vos de todas as armaduras de Deus. Paulo vai mencionar aqui algumas armaduras. Ele vai falar sobre o couraça da justiça, ele vai falar sobre cingir os lombos com a verdade, ele vai falar sobre o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, que era a palavra de Deus. Ele vai falar sobre a oração. Mas repare isso aqui, o que Paulo está dizendo é o seguinte: não adianta a gente estar revestido de algumas, a gente tem que estar revestido de toda. Imagina que um soldado ir para uma guerra levar uma espada, mas não levar o escudo. Levar a espada e o escudo, mas não levar o capacete. Levar a espada, o escudo e o capacete, mas não levar a lança. Ele estaria incompleto. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não adianta eu só ter a espada do Espírito, que é a palavra. Não adianta eu só dominar muito a palavra, se eu não estou cingido, por exemplo, com a verdade nos meus lombos. Se eu pratico a mentira, se eu amo a mentira, e se eu não zelo pela verdade. Não adianta eu só ter contato com a palavra e com a verdade, se eu não tenho contato com a oração. Mas não adianta também eu ter contato com a palavra, com a verdade e a oração, se eu não estou revestido da couraça da justiça. Se eu sou injusto contra o meu próximo, se eu vejo a injustiça contra o meu próximo e não faço nada para mudar isso. O que Paulo está dizendo é: só há um segredo de nós vencermos essa guerra, é nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Nós temos que ter a palavra, temos, mas também temos que ter o compromisso com a verdade, não com a mentira. Temos que ter a oração, temos, mas também que temos que estar revestido da couraça da justiça. Quando a gente vê a palavra e a verdade, a oração e a justiça, a fé e a salvação, nada vai nos parar. Eu venho te dizer esta manhã: Deus quer nos revestir, não de algumas, Ele quer nos revestir de toda a armadura de Deus. Quantos querem ser revestidos de todas as armaduras? Adore o Senhor esta manhã. Precisamos lutar a guerra certa, usarmos as armas certas, e não basta só usarmos as armas certas. Nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus. Quais são essas armaduras? Olha o que ele vai dizer. Ele vai falar: coloque sobre os seus pés os calçados, as sandálias da preparação do Evangelho. Bata assim com o seu pé no chão. Diga comigo: eu preciso calçar os meus pés com a preparação do Evangelho. Vamos entender uma coisa aqui. Paulo está falando sobre armaduras. Aí Paulo está dizendo que há uma armadura espiritual que nós colocamos sobre os nossos pés. O que representa calçar os pés? O que você usa para calçar os pés? Sapato. Todas as vezes que você coloca um sapato no pé, é porque você vai ficar parado ou você vai se movimentar? Você vai se movimentar. Aí Paulo está dizendo que há uma ideia, há uma conexão da ideia de calçar os pés, de movimentação, com a ideia da preparação do Evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando o seguinte: é impossível o Evangelho estar sobre a vida de alguém sem que esse alguém se movimente para compartilhar este Evangelho com outras pessoas. Mas assim com a sua mão, diga: a maior prova que o Evangelho está sobre a minha vida
é a atitude, é o serviço, é a ação de compartilhar esse evangelho com outras pessoas. Coloque sobre o ombro dessa pessoa que está do seu lado, diga assim: Senhor, diga mais uma vez: Senhor, eu te peço, derrame sobre o meu irmão o sentimento missionário. Diga: derrame sobre o meu irmão o desejo de evangelizar, de compartilhar o evangelho com outras pessoas. Diga: desperta o meu irmão, Senhor, para que ele possa ser usado em tuas mãos e outras pessoas sejam alcançadas, sejam salvas através da vida do meu irmão. Diga: Senhor, calce os pés do meu irmão com o calçado da preparação do evangelho da paz. Isso sobre a sua vida esta manhã. O Senhor Deus vai começar a colocar pessoas no seu coração, e o desejo de você ganhar essas pessoas para Cristo. Deus vai começar a te despertar para você começar a orar por alguém. Você vai adotar alguém espiritualmente como um filho e vai orar por ele, vai falar: Senhor, salva, quebra as armadilhas, quebra os grilhões. Se for possível, vai jejuar por essa pessoa. Deus vai derramar no seu coração esta manhã o desejo de você ganhar pelo menos uma alma, o desejo de você evangelizar alguém. E eu quero profetizar em nome de Jesus: alguém será salvo através da sua vida, alguém não vai para o inferno por causa da sua atitude de pregar o evangelho. Deus calça os seus pés esta manhã com a preparação do evangelho da paz. Deus vai te usar para salvar a vida de alguém. Calça os pés com a preparação do evangelho da paz. E depois você vai tomar sobre si o escudo da fé. Diga isso comigo: escudo da fé. Diga bem forte: escudo da fé. Para que serve o escudo? O escudo serve para proteção, para proteger. O escudo serve para se defender. Paulo está falando: há uma arma espiritual que ela é como um escudo. Ela fica na sua frente. Você não consegue vê-la, mas você consegue senti-la. E que arma é essa? É o escudo da fé. Para que é que ela serve? Para proteger dos dardos inflamados do maligno. Sabe por quê? Porque diariamente o diabo lança dardos contra a sua vida. Diariamente o diabo tenta fazer você pensar que as promessas de Deus não vão se cumprir. Diariamente ele tenta fazer pessoas pensarem que estão perdendo tempo dentro da igreja. Diariamente ele tenta fazer pessoas pensarem que elas vão se frustrar ao longo da caminhada, porque muita coisa que Deus falou que ia fazer não vai fazer. Mas sabe por que essas mentiras do diabo não conseguem nos alcançar? É porque existe um escudo que Deus colocou na nossa frente. E sabe que escudo é esse? É o escudo da fé. Quando o diabo tenta lançar a dúvida, dizendo que Deus não vai fazer a obra na sua vida, a fé te lembra que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la. Quando o diabo tenta te dizer que Deus não vai cumprir as promessas, que Deus vai mentir no que falou, a fé te lembra que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Tem horas que você não para por causa da fé, tem horas que você só não desiste por causa da fé. A força do mundo, do pecado, da carne vem contra você, dizendo: agora a gente acaba com ele, agora a gente acaba com ela. Mas sabe por que não consegue? Porque a fé te lembra que Deus cuida de você, cuida da sua casa, Ele é fiel, Ele guarda os seus. Eu quero profetizar isto esta manhã: o escudo da fé está na sua frente, nada vai te parar, porque a fé te dá a garantia de que Deus é fiel e Ele não te abandona. Quantos estão protegidos pela fé, glorificam
disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Coloque sua mão sobre a sua cabeça. Eu quero profetizar em nome de Jesus: nenhum dardo no maligno vai conseguir te parar, porque Deus não vai deixar faltar no seu coração a fé. A fé é alimento espiritual. A fé te fortalece. A fé te faz ver além do hoje. A fé te faz aquilo que Deus tem preparado lá na frente. A fé traz à existência aquilo que não existe. A fé gera esta noite proteção, gera esta noite defesa, gera esta noite segurança. Os dardos inflamados do maligno não vão te alcançar, porque o escudo da fé está na sua frente, e é Deus quem garante a bênção dele sobre a sua vida. Você não pode ficar sem o escudo da fé. Tome o escudo da fé. Tome as sandálias, o calçado da evangelização, da preparação do evangelho nos seus pés. Por último, Paulo diz: outra arma que não pode faltar na sua vida é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia na sua mão. Olhe para esse crente que está do seu lado. Diga assim: meu irmão, a fé te defende. A fé é o teu escudo. Mas diga: a palavra é a sua espada. Diga: com a fé você se defende, mas com a palavra você ataca. Espírito, que é a palavra de Deus? Jesus. A Bíblia nos diz no início do Evangelho de Mateus, e aqui eu começo a concluir, que depois que Jesus foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Entenda isso comigo. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus não foi levado ao deserto para jejuar. Ele foi levado ao deserto para ser tentado. E porque foi levado para ser ao deserto tentado, por isso ele jejuou. Porque Jesus entendia sobre guerra espiritual e sobre armas espirituais. Aí no 40º dia, o diabo chega até ele. E o diabo vai desenvolver a tentação em 3 dimensões. Quantas dimensões eu falei? Quantas dimensões? Primeiro, o diabo chega para ele e diz: se tu és o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Segunda dimensão, o diabo pega Jesus, leva ele ao topo ao cenáculo do templo, o topo do cenáculo do templo, e diz assim: ó, se você pular daqui, nenhum mal vai te acontecer, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Jesus não pula do pináculo do templo. E a terceira dimensão da tentação, o diabo pega Jesus e leva ele a um monte muito alto, aonde dele dava para se ver todos os reinos da terra. E o diabo disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. O diabo estabelece a tentação em 3 níveis. Sabe por quê? Porque tudo que o diabo queria era que Jesus vencesse a tentação como Deus. Eu vou repetir isso aqui. Tudo que o diabo queria é que Jesus vencesse a tentação como Deus. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Homens transformam pedras em pães? Não, Deus transforma. Se tu és o filho de Deus, pule do pináculo do templo. Um homem não consegue sobreviver a uma queda da altura do pináculo do templo. E ele leva ele até o topo de um monte, aonde dele dava para se ver todos os reinos da terra. Não existe um lugar no planeta Terra aonde dele dá para se ver todos os reinos da terra. Se você subir ao topo do Monte Everest, que é o ponto mais alto do mundo, dele você não consegue ver nem sequer outro continente, quanto mais todos os reinos da terra. Isso aqui não foi uma dimensão física,
Isso aqui foi em uma dimensão espiritual. Sabe por quê? Porque tudo que o diabo queria é que Jesus vencesse a tentação como Deus. Mas sabe o que eu acho mais tremendo aqui? É que Jesus não venceu a tentação como Deus. Ele venceu como homem. Olhe para essa pessoa do seu lado e diga assim: meu irmão. Olhe dentro dos olhos dele e diga: meu irmão. Sabe por que Jesus não venceu a tentação como Deus, mas a venceu como homem? Para te mostrar que como homem, como ser humano, apesar das suas fraquezas, dos seus problemas, das suas imperfeições, se você se esforçar, você como homem também consegue vencer a tentação. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nesta manhã? O que Jesus estava ensinando era o seguinte: tentação não é algo para Deus vencer, é algo para homem vencer. Se você se revestir das armaduras de Deus, mesmo com os seus problemas, você vence também. Você vence também. Você vence também. Jesus não venceu a tentação como Deus. Jesus venceu a tentação como homem. Só que o diabo chegou para ele e disse: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus olhou para ele e disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a espada do Espírito é não só de pão viverá o homem, mas de toda Existem duas expressões no grego para o termo palavra. A primeira é logos e a segunda é rema. Logos no grego é palavra escrita. Rema no grego é palavra falada, palavra dita, palavra pronunciada. Jesus não usa a expressão logos, Jesus usa a expressão rema. O que ele estava dizendo era o seguinte: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que o meu Pai já falou. Sobre o que é que Jesus estava dizendo? Jesus estava falando sobre o que havia acontecido há 40 dias atrás. Porque 40 dias atrás Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão por João Batista. E quando ele foi batizado, a Bíblia diz que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma de pomba. E quando o Espírito Santo desceu em forma de pomba, o Pai disse do céu: este é o meu Filho amado, e dele eu tenho prazer. Sabe o que Jesus estava falando? Satanás, você chegou a 40 dias atrasado, porque se você está dizendo se tu és o Filho de Deus, eu quero te mostrar que há 40 dias atrás o meu